Você quer automatizar algum processo repetitivo do seu trabalho, mas acha que precisa programar para isso? Fala galera, eu sou André Budini, sou especialista em IA automação aqui na Tractor e no vídeo de hoje a gente vai aprender a como utilizar a Cloud para automatizar processos e fluxos do seu trabalho no In8n. Mas, antes de tudo, precisamos começar pelo começo. Começar falando sobre o que é o In8n. O In8n nada mais é do que uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho. Então você pega um processo que você tem manual, um processo que você faz com recorrência e você automatiza esse processo. Algumas coisas você consegue fazer, outras coisas são mais complexas. Quando é uma questão mais estratégica, é bom ficar na tua mão. Você automatiza questões mais operacionais, mas ele basicamente ele possibilita a automação desse processo dos que você utiliza no dia a dia. Não necessariamente é uma IA, ele pode ter IA conectada dentro dele, passando pelo fluxo, mas o In8n, a gente precisa trazer esse conceito bem específico aqui. Ele não pode ser considerado uma inteligência artificial, ele é uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho. E agora falando sobre a Cloud, ela sim é uma inteligência artificial. Diferente do In8n, a Cloud basicamente podemos chamar de um grupo de LLMs, porque LLM é um modelo de linguagem, onde a gente tem aqui no caso da Cloud, a gente tem o modelo do Opus, tem o modelo do Sonnet, então são os modelos mais utilizados. E o Opus por si só é um dos modelos mais bem avaliados hoje no mercado em relação a desempenho. Podemos comparar aqui com o ChatGPT. O ChatGPT 5.0, por exemplo, é uma LLM. Dentro do ChatGPT a gente tem várias LLMs, igual aqui na Cloud, que a gente também tem várias LLMs, mas aqui a gente vai focar principalmente no Sonnet e no Opus, que são os dois principais hoje da Cloud. Partindo agora para quais são os principais pontos que fazem o In8n ser melhor que os demais? Primeiro, o fato dele ser open source, então você consegue hospedar ele numa VPS, você não tem o custo da Cloud. Aqui fica um parênteses, Cloud aqui a gente não está falando da IA, a gente está falando do processo de hospedar algo na nuvem, tá? E o ponto principal aqui é que isso reduz custos. Então, a partir do momento que eu hospedo o In8n na minha própria VPS, eu elimino os custos de servidor do próprio In8n. Além disso, temos mais flexibilidade para trabalhar com fluxos complexos. Então, quando você tem um fluxo que demanda muitos caminhos, ou demanda muito processo de decisão, o In8n ele é um pouco mais flexível em relação a isso, você consegue tratar muito melhor esse processo. E é por isso que, na minha opinião, o In8n é muito melhor que Zapier, muito melhor que o Make. E convenhamos, né? A experiência do usuário, pelo menos na minha opinião, no In8n não tem nem como comparar com as outras. E agora vamos trazer 3 opções do que você pode automatizar no teu processo. Primeiro, um agente de atendimento no WhatsApp. Então, se você tem o teu WhatsApp, o teu atendimento é um gargalo muito forte na tua empresa, você pode construir um agente que faz o atendimento dos teus clientes de forma humana. Então, você não fica com igual aquele chatbot que tem que escolher 1, 2, 3, mas você cria um agente, você treina ele e você faz ele se comportar de uma forma mais humana, parecendo muito com o vendedor da tua própria loja. E a segunda aqui, muito interessante, você que precisa estar sempre antenado com as notícias, estar sempre antenado com o mercado, você consegue fazer uma automação que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma varredura das principais notícias de um tema específico que você venha definir. Então, se quiser acompanhar um tema do mercado financeiro, por exemplo, você consegue criar uma automação que ela faça raspagem das principais notícias e você recebe no teu Telegram todo dia, por exemplo, às 7 horas da manhã. E terceiro, uma automação muito interessante que você pode fazer na tua empresa. Criar um agente que ele qualifica leads de forma automática, independente do canal. Você pode fazer de conectar direto no Instagram, conectar direto no WhatsApp. Então você pode fazer o quê? Se você tem um ICP definido, por exemplo, tem um público-alvo, persona, você consegue treinar, colocar uma base de conhecimento nessa automação, utilizando inteligência artificial, e aí você vai fazer com que a pessoa, por exemplo, entre em contato com você, com a tua empresa, com você pelo WhatsApp, e esse agente ele vai qualificar essa pessoa seguindo as diretrizes que você coloca nessa base de conhecimento, e a partir daí, se você tem um funil bem estruturado, ela vai poder avançar no processo, e se não for qualificada, pode ser descartado ou entrar para algum fluxo de nutrição para futuramente ela ser reimpactada novamente. Mas é importante aqui destacar que se você não tiver um processo bem definido, bem mapeado e que já funcione sem uma automação, adicionar uma automação aí pode ser um caminho sem volta, que pode ser que piore todo o cenário. Então o interessante é
processo seja mapeado, garanta que esse processo funcione, depois pense em automatizar isso. E aí, pessoal, estão gostando do vídeo até agora? Tá sendo claro? Estão gostando do conteúdo? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se já não tiver inscrito, e se tiver qualquer dúvida do vídeo desse assunto que a gente está comentando hoje, deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos selecionar os melhores temas e fazer um vídeo com base nisso. E agora, partindo para o Cloud, para o que realmente interessa, que é o papo do nosso vídeo, como que você vai conseguir utilizar o Cloud com o Inuit? Primeiro, obviamente, você tem que criar uma conta na Cloud, se você já não tiver, criar uma conta no Inuit, aí você tem que ter uma decisão de se você vai utilizar o Inuit via Cloud mesmo, ou se você vai contratar uma VPS, fazer o processo de auto-hospedagem do Inuit no teu VPS, mas isso é um assunto um pouco mais complexo, é papo para outro vídeo. Então eu recomendo que para início, para testes ali iniciais, você utilize o Inuit no Cloud mesmo. Então você abre o Inuit, cria a conta lá e faz todo o processo por lá, não precisa fazer auto-hospedagem nenhuma. E agora, para conectar o Inuit com a Cloud? Hoje, quando você entra no Inuit, você tem os conectores, algumas opções, várias de conectores que você consegue utilizar junto com a Cloud. Lá tem o Inuit, você entra em conectores, busca, procura por Inuit, você vai precisar pegar o URL do servidor. Então, como você vai estar utilizando via Cloud, você só pega o URL que é disponibilizado dentro do Inuit, vincula com a Cloud ali, pronto, conexão realizada com sucesso. E agora vamos entrar na parte principal do vídeo. Como a gente vai construir esse fluxo dentro da Cloud? Podemos dividir em 3 etapas para facilitar a construção desse fluxo: contexto, validação e implementação. O contexto é basicamente você chegar lá numa conversa nova na Cloud, colocar nos mínimos detalhes o que você precisa, trazendo, por exemplo, no caso do agente de WhatsApp, você coloca exatamente, eu preciso um agente de WhatsApp que faça o atendimento dos meus clientes de forma 24 horas durante 7 dias. Então, de forma automática, sempre vai ter alguém atendendo os meus clientes. Depois de você escrever todo esse contexto no detalhe, você vai pedir para a Cloud gerar um prompt disso para você, porque isso vai facilitar, ou vai garantir, na verdade, o processo de entrega lá na frente na hora de construir o fluxo, na hora de a gente gerar o fluxo. Então, gerou o contexto, pediu para ela gerar o prompt, ela vai te entregar uma primeira resposta. A partir dessa primeira resposta, a gente entra na etapa 2, que é a etapa de validação. Esse é um processo que ele pode ser um pouco mais extenso, pode demorar um pouco mais, porque você vai polindo a resposta da Cloud dela gerar o prompt. Por quê? Porque aí vai garantir um processo de entrega mais qualificado na hora de construir o fluxo. Finalizou essas validações, está de acordo com aquilo que você busca, você vai partir para a etapa 3, que é a etapa da implementação. Como a gente já fez lá no início a conexão da Cloud com o Inuit, a gente não precisa fazer o processo de baixar o JSON que a Cloud vai trazer para a gente e importar diretamente. A gente só vai fazer o quê? Você vai precisar pedir para a Cloud publicar esse fluxo diretamente no Inuit. E é aí que a mágica acontece. Então, depois de todos esses 3 pontos avançados, pediu para ela implementar, ela vai criar todo o fluxo direto no Inuit, e aí você entra na validação do fluxo depois. E agora um ponto importante é que todo fluxo de automação, ele precisa passar por um processo de validação de comportamento e de execução. Então, aqui a gente fez a primeira parte, que é basicamente construir o fluxo e deixar ele pronto no Inuit. O próximo passo é a gente ir no Inuit, fazer a validação e execução de todo esse fluxo que foi construído aqui, mas esse é um assunto para outro vídeo, e aí a gente pode trazer na prática como que é a validação de um comportamento, a validação de uma automação no processo de produção. E aqui trazendo uma dica que vai te economizar muitos tokens, é quando usar o Sonnet e quando usar o Opus. O Opus é o modelo mais avançado no Anthropic, então geralmente ele é utilizado para tarefas mais complexas, tarefas que exigem mais estratégia, e tarefas de execução você pode usar o Sonnet. E linkando aqui com o que a gente acabou de criar, o que nós aqui na Tractor fazemos? Quando a gente precisa fazer um fluxo que ele é mais complexo, sempre utilizamos o Opus, porque geralmente ele já entrega aquele fluxo que a gente precisa de primeira ou com poucos reajustes. Já o Sonnet, quando é uma demanda mais complexa, ele não se adequa porque a necessidade de você ter reajustes e realinhamento, você vai utilizar muito mais tempo para ter um fluxo que realmente funcione em relação ao Opus. Então, o que eu aconselho vocês? Se o fluxo que vocês querem criar, ele é muito complexo, utilize o Opus. Se ele não é tão complexo, teste com o Sonnet,
Se não te atender e você não conseguir chegar no cenário que você quer, vai para o Opus. Mas lembre-se que o Opus, como ele é um modelo mais sofisticado, ele vai consumir mais tokens, vai consumir mais créditos. Então tenha sempre na balança quando usar Sonit e quando usar o Opus. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, tenham curtido. Esse foi um vídeo mais introdutório para quem realmente está iniciando no mundo de inteligência artificial, está iniciando a utilização da cloud, a construção de fluxos com N8N. É justamente para facilitar esse processo para quem está iniciando. E claro, se tiver algum comentário ou dúvidas, deixa aqui embaixo, que a gente vai estar respondendo na sequência o mais breve possível. E por hoje é isso. Até o próximo vídeo.